Olá, estamos de volta com mais um Sim Não na Web. Hoje nós estamos recebendo aqui o editor de opinião, Newton Corrêa, que veio nos falar aqui sobre parece que está tendo um ruído na comunicação entre o governador Omar Aziz e a presidente Dilma Rousseff. O que está acontecendo, Newton? É um ruído muito forte entre o governo do estado e o governo federal. São governos aliados. O governador Omar Aziz e a presidenta Dilma Rousseff são parceiros, fazem parte de um mesmo bloco de governabilidade ao governo do PT. Só que do fim do ano para cá, a gente percebeu um certo incômodo do governo Omar em relação ao Planalto. E ontem, na primeira oportunidade do ano, na primeira aparição pública de 2012, o governador Omar Aziz não contou conversa. Fez críticas duras ao governo Dilma Rousseff, não centrou a críticas à presidente Dilma, mas usou uma assessora direta, uma auxiliar direta, que é a ministra Ideli Salvati, que teria prometido ao governo do estado liberar parte de emendas de bancada para o estado do Amazonas, ao entorno. Ele fala em cento e poucos milhões, e desses cento e poucos milhões vieram apenas 20 milhões, e ele disse que, inclusive, se comprometeu e no fim do ano sumiu. Agora, só para deixar claro, o apagão que ocorreu em Manaus na última sexta-feira, até que ponto ele realmente foi o deflagrador dessa crise ou não? Isso aí, essa crítica, esse ruído já vem de antes? Não, ele já vem de antes. Ontem, na verdade, ele só usou esse apagão para convocar a coletiva de imprensa para dizer que recebeu informações, o que tinha acontecido, mas aproveitou o momento em que ele falaria do apagão para focar exatamente nessa questão do governo federal com o governo do estado. Então, o apagão serviu para isso, serviu por um bom motivo para ele, um bom palco para ele disparar contra o governo da presidente Dilma Rousseff. Além disso, a coluna dessa terça-feira do Sim Não, ela vem destacando a posse do Tomás Nogueira como superintendente da Zona Franca de Manaus, né? O que muda em relação ao que a gente tinha com a gestão da Flávia Grosso? O que a gente pode esperar do Tomás Nogueira? Olha, se pode esperar uma gestão mais técnica, ao mesmo tempo técnica, mas uma gestão mais política, que era a deficiência de Flávia Grosso. Quando ela passou, o Tomás tem um perfil mais político? Ele é técnico, ele vem de um quadro técnico, tanto que ele é auditor da Cefaz, mas o perfil dele é um perfil de mais atuação, de mais articulação. Tanto que nas conversas da Cefaz, as reuniões do Confaz, por exemplo, o articulador no governo Omar Aziz foi exatamente ele. Agora ele tem uma pessoa que tem muita articulação, conhece muito das políticas de desenvolvimento. E é algo que o governador Omar Aziz tem focado. Que ele queria alguém que conhecesse as estratégias de planejamento. Agora, é um quadro bastante discreto, né? Porque desde que o nome dele foi colocado como sucessor da Flávia Grosso na superintendência, a gente ainda não sabe qual será a plataforma do Tomás Nogueira à frente da superintendência da Zona Franca de Manaus, que tem uma série aí de demandas reprimidas a serem atendidas, né? O que a gente pode esperar nesse aspecto? Ele, inclusive, hoje, terça-feira, dá uma entrevista para o jornal A Crítica. Vai ser a primeira entrevista dele desde que foi nomeado para a superintendência da Zona Franca de Manaus. Agora, o que se pode esperar dele é que ele tenha mais pulso em relação ao governo federal, o que não acontecia com Flávia Grosso. Por exemplo, hoje, na posse dele, quem vai dar posse ao Tomás Nogueira vai ser o ministro interino, ministro em exercício do MIDIC, o Alessandro Teixeira, que já é figura repetida aqui no Amazonas. Ele vira e mexe, está aqui no estado. Mas, simbolicamente, vai ser o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que vai dar posse ao Tomás Nogueira. Isso é simbólico, é a primeira vez que vai acontecer, sempre acontecer em Brasília. Então, independente de ser um interino ou vai ser um ministro que vai estar dando posse ao Tomás Nogueira. Agora, na estada do ministro aqui, ele vai ser cobrado pelo governador Omar Aziz. Agora, foi interessante você citar a presença do ministro interino da Indústria e Comércio. O que o Fernando Pimentel tem
contra o Amazonas que ele até agora ainda não veio para cá? Olha, o que ele tem é muita ausência. E aí a ausência se traduz simbolicamente num gesto político. Quando você evita uma base, por exemplo, quando você evita uma região, você tem débito com ela, você não tem coragem de enfrentá-la. E é nesse sentido que ele está sendo cobrado hoje. Ele é cobrado pela ausência. Prometeu estar aqui no Amazonas em janeiro de 2011, não veio, completou um ano da promessa dele, nós já vamos para o 13º mês e ele não veio, manda um interino e vai inclusive colocar o interino dele, o Alessandro Teixeira, que é o secretário adjunto do Ministério de Indústria e Comércio, numa saia justa, porque hoje o governador Omar Aziz vai fazer cobrança ao Ministério e quem vai ouvir a cobrança é exatamente o SUB, que vai estar aqui. O que o Omar vai cobrar dele? Vai cobrar que no ano passado, em relação aos anos anteriores, foi o ano que menos se produziu PPB. E a indústria da Zona Franca de Manaus depende desses processos produtivos básicos. A gente também vai destacar aí na coluna que o PT tem até o dia 15 para definir se apoia algum candidato, se fica fora do processo. O que a gente tem aí de concreto já nas fileiras do PT? Hoje na coluna nós vamos lembrar que existe essa data, que faz parte do calendário nacional do PT. O PT tem todo um rito que segue e é algo que vale para todo mundo, é uma orientação para todos os petistas no Brasil todo. E qual é a primeira data que se inspira agora esta semana? É exatamente no dia 15, quando o PT tem para dizer se vai apoiar ou não. Se responder no dia 15 que irá apoiar algum candidato aqui, se irá fazer parceria e não terá candidatura própria, aí o PT vai convocar um novo encontro para se explicar sobre isso. Então, esse é o momento desta semana. Agora, diante disso, o PT tem até o dia 15 para decidir se vai apoiar algum candidato ou não. Num cenário manauara, isso é muito complicado, porque os pré-candidatos ainda não estão bem definidos, né? A gente tem aí, de um lado, o prefeito amazonino Mendes, que a todo momento diz que não será candidato. Temos algumas especulações em relação ao senador Eduardo Braga, que também já se manifestou no sentido de que não será candidato. Manaus está vivendo um período de incertezas. Exatamente. É um quadro muito complicado para aqueles, por exemplo, da linha de Valdemir Santana, que gostaria de levar o partido para apoiar Amazonino Mendes, já que no ano passado ele fez toda uma articulação. Quem é Valdemir Santana? Valdemir Santana é o presidente municipal do PT, compôs secretarias, fez alianças com o Amazonino, levou, inclusive, confirmou em documentos o apoio do partido à gestão e, evidentemente, se esperaria que ele pudesse, com esse gesto, estar dizendo que o PT local apoiaria Amazonino Mendes. Então, nesse momento em que Amazonino também ainda não definiu se ele se candidatará ou não à reeleição, é também um novo complicador para essa data do PT. Agora a gente sabe também que o PT é um partido onde a militância tem um peso muito grande, diferentemente de outros partidos que nós temos aí no cenário político brasileiro. Você consegue ver o PT, a militância do PT, a militância mais tradicional do PT, caminhando ao lado de Amazonino Mendes? Não, desde 2004 aqui no Amazonas o PT foi se distanciando de uma tendência, as coisas ficaram mais distantes uma da outra. Tanto que na eleição de 2010, por exemplo, tinha grupo que apoiava Omar Aziz, outro grupo que apoiava Alfredo Nascimento, outro que estava do outro lado completamente diferente dos dois. Então o PT é um partido e é normal do PT. É uma característica do PT. Agora, o que define no afunilamento das coisas é a maioria. A maioria no PT vence. E aí, para finalizar esse assunto, onde fica Francisco Praciano? Francisco Praciano continua sendo o único a fomentar a candidatura dele. Agora resta saber se ele internamente vai conseguir emplacar a candidatura petista à Prefeitura de Manaus. Bom, então, se você quiser saber mais sobre os bastidores da política aqui do Amazonas, leia na sua edição de hoje do jornal A Crítica e também acompanhe o Sim Não na web no portal acritica.com.